Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus. É bom estar aqui, irmãos. E talvez essa seja a ocasião que essa expressão faz mais sentido para mim. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos. Você já deve ter ouvido a máxima: confio só no que eu conheço. Essa declaração, ela revela que a confiança em algo requer conhecimento sobre este. E é certo que a racionalidade, ela nos impede de confiar às cegas. Com relação a confiar em Deus, também é assim. Confiamos quando o conhecemos. Meus queridos, sei que nós oramos agora, mas eu peço a você que ore mais uma vez por você. Amado Deus e Pai, que o Espírito Santo do Senhor fale por meu intermédio e me conduz com a palavra fiel ao Senhor. E a todos que aqui estão, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor dê discernimento e a porção que o Senhor tem para cada um. Guarde de todo tipo de distração, em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos a leitura do Salmo de número 9, eu quero trazer, eu creio que para muitos trazer à memória dos irmãos, o que é o livro de Salmos? Salmos, o significado da palavra é louvai a Javé, ou louvai a Deus. E a tradição judaica, ela tem como o livro dos louvores. O Salmo ele está recheado de elementos de louvor e de gratidão, como nós fizemos desde quando nós iniciamos o nosso culto no dia de hoje, com a leitura da palavra do irmão Joelbert, depois com a irmã Patrícia, durante a ministração da música, do louvor por meio da música. O livro de Salmos, ele, na verdade, são 5 livros, 5 coletâneas, que foram organizadas cuidadosamente para espelhar a história de Israel a partir de Davi até o fim do exílio. Um tempo aproximado de 600 anos, 1000 antes de Cristo até 400 anos antes de Cristo. Os Salmos, ela tem como ênfase a confiança em Deus e o louvor por sua bondade. Também os Salmos, ele traz um lamento sobre a iniquidade e as injustiças. Ainda Deus como Rei do universo e das nações, o Rei de Israel como representante de Deus em Israel, Israel como povo de Deus, aliança com Deus, hoje a igreja. Sião como um lugar especial da presença de Deus na terra. Hoje, a presença de Deus na vida do crente se faz presente por meio do Espírito Santo de Deus. Meus amados, os salmos eles foram escritos para serem cantados um a um, como verdadeiros cantos de louvores. Na verdade, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, ele está para nos ensinar como louvar a Deus com total reverência e alegria. Os Salmos, uma coletânea de orações, de hinos inspirados, e muito provavelmente para a maioria dos cristãos a porção mais conhecida e mais amada do Antigo Testamento.
palavra falada para Deus ou acerca de Deus. Palavra inspirada. E o propósito, objetivado por Deus, é para nos ajudar a nos expressarmos diante dEle, para nos ajudar a considerarmos os seus caminhos a todo o tempo. Meus queridos, a coletânea dos Salmos, sendo a voz do povo de Deus, cantando para Ele em louvor e oração, ensina ou funciona para nos lembrar do papel central da adoração bíblica nos nossos cultos, como nós fizemos e estamos fazendo. Quão é maravilhoso percebermos o favor de Deus em nosso favor, em favor do seu povo. E nós fazemos isso quando nós cantamos os salmos. Agora vamos então para o salmo de número 9. Eu intitulei esta mensagem como Confiamos em Deus, sim, porque o conhecemos. Salmo de número 9. Os irmãos me acompanhem. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as suas maravilhas. Alegrar-me-ei e exaltarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assenta e julgas retamente. Repreende as nações, destrói o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasas as tuas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembre-se deles e não se esquecem do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz conhecido o Senhor pelo juiz que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, seja as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, saiba as nações que não passam de mortais. Meus queridos, na verdade, o Salmo 8 e 9, eles formam uma unidade. Se juntam, eles compreendem um acróstico, quer dizer, e os versículos do Salmo 9 e do Salmo 10, cada um deles inicia pela primeira letra do alfabeto hebraico. Isto trago como curiosidade, mas é importante depois os irmãos também irem ao Salmo 10. O Salmo 9, ele tem como destaque
o louvor de Deus, como um hino individual do que o salmista Davi, enquanto o Salmo 10, o foco principal está no apelo de Deus na angústia. O título, para algumas traduções na ARA, os irmãos podem olhar aí, antes de iniciar o versículo 1, está assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. O que quer dizer isso? Quer dizer que este salmo, a forma com que ele é cantado, ou deveria ser cantado, traz-se como uma melodia de a morte do filho. Uma palavra traduzida como a morte do filho não ocorre em outro lugar nenhum do saltério. É tudo que sabemos. Mas é consenso entre os estudiosos da palavra do Senhor que se refere essa expressão à fragilidade do homem e sua dependência do Criador. E é nessa condição que Davi entoa esse hino como um hino de louvor individual e como uma oração que ele clama num sentido coletivo, reconhecendo a sua fragilidade enquanto natureza humana, mas se colocando diante do Criador, o seu Senhor. Este salmo é um hino individual, um louvor preeminente, dividido em duas partes, do versículo 1 ao versículo 12, está muito patente o louvor. Já do 13 ao 20, há uma oração evidenciada pelo salmista, não só por ele, mas pela coletividade, por todas as nações. Ele vai como se fosse um movimento de onda, desde o início, manifestando a justiça divina e o louvor, e a justiça divina e a oração. Quando nós olhamos para esse salmo, poderíamos chamar de a proposição, resumir esses 20 versículos na seguinte sentença: Deus, juiz e rei, ele é digno de receber louvor e oração. Meus amados, é dever nosso louvar o Senhor. E este é um convite para nós cumprirmos com alegria este privilégio. Ao deparar com nossos inimigos, ao deparar-se com os novos inimigos e os perigos que surgem, Davi, uma vez mais, ele implora a proteção do mesmo Deus, porque quem fora libertado, e roga-lhes que subverta, ou seja, que afundem a soberba dos seus inimigos. Este é o comentário de João Calvino a respeito desse salmo. 2 vezes vai se desenvolvendo o salmista até alcançar o ápice da fé e da soberania total de Deus. Ele, na primeira parte, o salmista traz uma visão da vitória, porque ele vai se desenvolvendo o seu hino de louvor mediante aquilo que Deus já fez por Israel. E na segunda parte, a partir do verso 13, ele desenvolve o seu hino e essa oração sob a perspectiva de uma visão de adversidade, do julgamento que Deus irá cumprir. Já fez diante das nações, quando libertou Davi, libertou Israel, mas também daquilo que está por vir. Meus queridos, esta primeira parte da visão após a vitória, ou seja, é uma afirmação daquilo que o salmista ele percebe, do que Deus já havia feito e estava fazendo por Israel, pelo seu povo. O verso 1 até o verso 4,
percebemos claramente o louvor individual e a justiça divina. Veja como inicia o versículo 1: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. O verso 2: alegrar-me-ei, exaltar-te-ei em ti o teu nome. Cantarei todas as tuas maravilhas. O louvor, logo na abertura, é seguido de uma parte padrão bíblica, familiar, de movimento de conquista e de repreensão divina às nações para a entronização divina. A meditação aqui do salmista sobre o trono divino e a justiça desperta o questionamento sobre a aparente falta de justiça na terra. Veja como ele está dizendo no verso 3: pois retrocedem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Por quê? Porque sustento o meu direito e a minha causa. 2 vezes. Ação de gratidão e de louvor. Com a força dos verbos, louvar-te-ei, cantarei, alegrar-me-ei, exultarei, como expressão máxima de gratidão a Deus. E com a força que veja como ele vai fazer isso, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. O salmista tem plena consciência de que Deus já havia feito na história do povo de Israel. E no desenvolver, vamos perceber que ele também tem consciência daqui ainda que estava por fazer. E que muito nós já o conhecemos hoje. O Senhor sustenta o meu direito e a minha causa. É o que está no verso 4. Renda graças ao Senhor. Teu é o reino. Deus é libertador e justiça. É vitória. E no verso 5, ele segue com a mesma confiança que ele demonstra, só que agora ele vê a justiça divina e o louvor como ato coletivo. Como justo juiz, trata o ímpio. Repreende as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. O nome do ímpio é apagado, mas o Senhor permanece eternamente. É o final do verso 7. Olha o contraponto. O ímpio, as nações, aqueles que estão diante de Deus, que ignora, que desconhece aquilo que Deus fez e o que Ele está fazendo, eles desaparecerão. Mas o trono de Deus, ele permanece para sempre. Ele segue no verso 9, com a declaração: o Senhor também é alto refúgio para o oprimido. Meus irmãos, talvez a imagem mais clara que eu tenho de alto refúgio, pense num bunker. Logo após a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, se conhece o poder devastador da bomba atômica. As nações, as potências começaram a desenvolver bunkers, lugares de refúgio ou onde se pressupunha de total segurança para a vida. Onde que tem-se tudo ali para viver por um tempo. Mas aqui o verso 9 para nós e para o salmista: o Senhor é alto refúgio, quer dizer, o Senhor é lugar de segurança. No Senhor você tem tudo o que precisa. É Ele que sustenta. Ele não é só refúgio, mas qualificando como alto, está acima de todos.
com a sua soberania. Mas, olha só, o verso 10. Quem conhece o Senhor como alto refúgio, confia. Aqueles que o conhecem o teu nome, o Senhor não desampara. Davi, ele tem essa convicção e esse conhecimento. Por quê? Por tudo aquilo que Deus já havia feito até aquele presente momento na história do povo de Israel. E ele sabe que o Senhor guarda, o Senhor é alto refúgio daqueles que confiam no Senhor, que buscam o Senhor. O verso 9. Nas horas da tribulação. Mas ele não só encerra aqui. Perceba, os irmãos, como ele finaliza essa primeira parte, no verso 11 e no verso 12. É quase que ele voltando o versículo 1 e o versículo 2, porque ele volta e chama: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, lembre-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. O Senhor é quem cuida. Assim ele fecha a primeira visão de vitória, como um hino pela justiça de Deus, um hino de justiça individual, mas um hino também de justiça como um louvor coletivo. E então, ele passa para a segunda parte do Salmo, do verso 13 ao verso 20. Agora, no movimento de uma visão de advertência. Agora ele passa a se dirigir ao coletivo, e não só ao povo de Israel, ao povo de Deus, mas também às nações ímpias, mas de uma perspectiva de juízo. A segunda parte consiste em uma oração que brota de sofrimento. Ao comentar esses versículos do 13 ao 20, Kidner se refere assim. Do verso 13 ao verso 16, é uma oração individual e a justiça divina. Compadece de mim, Senhor. Veja como Davi inicia esta parte. Quer dizer, ele está se colocando em os apuros de um homem. O louvor continua a se misturar como uma oração, porque compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Para que as portas de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Deus está entronizado nos céus e acima dos céus, e habita no tabernáculo em Sião. Já no verso 7, os irmãos podem lá conferir, Davi já havia se manifestado semelhantemente quando ele diz: o Senhor permanece no seu trono eternamente, o trono que erigiu para julgar. Veja o verso 14. Eu proclame todos os teus louvores, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores. E aí, ele está dizendo aos aflitos, aos necessitados: compadece de mim, Senhor. Lembra do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 3?
Qual é a primeira bem-aventurança? Quero convidar os irmãos a ir lá conferir. Mateus, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os aflitos, aqueles que reconhecem a sua condição de pobreza, no sentido que sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, na vida do homem, ele está perdido. Mas aquele que se coloca diante de Deus como um espírito humilde, reconhecendo que, olha, ai de mim, se não fosse a graça do nosso Deus em Cristo Jesus, é desse que o Senhor se compadece. Esse o Senhor ouve. O verso 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não lhe será de frustrar perpetuamente. É o Senhor que vem em socorro. Ele é o alto refúgio. Mas também, no verso 16, o salmista ele reconhece a justa retribuição, quando ele diz: faze conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Aquilo que o ímpio colhe, aquele que insiste em permanecer longe de Deus, aquele que insiste em levar uma vida entregue ao pecado, ele recebe o salário do pecado, que é a morte. Ele tem aquilo que é a justa retribuição, aquilo que ele plantou. Mas ao espírito de humilde, o Senhor traz-lhe o socorro. E já caminhando para o final, o salmista, no verso 17 a 20, ele traz a justiça para o mundo. Ele canta a justiça divina e traz uma forma de oração coletiva. O verso 17. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Esta era a visão do salmista naquele momento. Para nós hoje, sabemos que lançados para o inferno são aqueles que não têm Cristo, que negam a Cristo. Aqui Davi, ele traz uma combinação pessoal e impessoal de julgamento. O julgamento é preparado e executado. Pois o necessitado, ele não será para sempre esquecido. O verso 19, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. E é interessante nós percebermos aqui que quando o salmista está dizendo que levanta-te, Senhor, ele não está dizendo que o Senhor está parado ou não está fazendo nada. Não é isso. Ele está clamando, o sentido da palavra aqui, ele está clamando para que dê conhecimento, abra o entendimento daqueles que ainda não entenderam que Deus é o alto refúgio. A salvação vem do Senhor. Sejam as nações julgadas na tua presença. Meus queridos, Spurgeon, ao comentar esse verso 16, ele diz assim: enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os rendimentos que o pecado negocia com o pecador são vida, prazer e lucro.
mas o rendimento que fornece a ele são morte, tormento e destruição. Aquele que compreender a falsidade e o dolo do pecado deve comparar suas promessas com o seu pagamento. O salmista Davi, nesse salmo, ele não tem o entendimento que hoje nós temos, porque o Messias, aquele tempo, para ele, era promessa, mas para nós, hoje, é realidade. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 17. Verso 3, verso 17. É preciso lembrarmos que, embora a justiça divina e o justo juízo, ele vai se cumprir, a vontade de Deus é que todos fossem salvos. Veja o que está em João capítulo 3, verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É bem verdade que nem todos são, mas a vontade do Senhor, e quando o Senhor enviou o Senhor Jesus, que se fez carne, morreu na cruz, e o Pai o ressuscitou, foi para trazer livramento, salvação, em que pese, nem todos são alcançados pela graça de Deus. O verso 19 e 20, Davi encerra este hino, o Salmo 9, entendendo que o homem está no seu devido lugar. Quer dizer, quando ele fala o termo, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Ou seja, o termo mortal é que tende a ressaltar a fragilidade do homem. Não prevaleça a fragilidade do homem, mas prevaleça o seu poder, prevaleça a sua soberania, prevaleça o seu justo juízo e o teu socorro sobre nós. Ele ressalta a fragilidade do homem. Meus queridos, essa palavra, ela no original, ela tem um sentido é uma oração para que se reconheça como nada mais que homens miseráveis, frágeis e moribundos. A palavra aqui ela está no singular, mas é usada no coletivo. E o verso 20. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Mas é importante nós entendermos que, embora aqui, para nós, no cotidiano, medo tenha outro sentido, para nós aqui, precisamos entender que se refere a temor, a todas as pragas de Deus, ou toda a maneira que Deus usa para repelir a rebeldia daqueles que jamais obedeceram sem ser por obrigação. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Saibam as nações que vocês estão perdidas, se vocês não têm o Senhor. Meus queridos, a conclusão é que Deus é juiz e rei. Ele, na sua soberania, ele julga e governa com justiça. Então, a palavra é: confiam em Deus os que conhecem o teu nome. A Ele seja o louvor e a oração daqueles que o buscam. Essa é a compreensão do salmista Davi. A questão central é: mas
pastor, já se passaram quase 3.000 anos. Como isso aplica a mim hoje, século 21? E aí eu quero voltar à nossa pergunta inicial, daquela máxima que eu confio só naquilo que conheço. Então é preciso conhecer a Deus. É preciso conhecer o que Deus fez pelo homem, o que Deus fez pela igreja. Assim como Davi conhecia na história do povo de Israel, e ele reconhecia o que Deus havia feito por ele. Meus queridos, conhecemos a Deus pela sua palavra, não há outro meio. É preciso nós dedicarmos tempo ao estudo da palavra, à leitura devocional. É preciso dedicarmos tempo a orar sobre a palavra, a meditar sobre a palavra. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu confio nele. O Salmo, ele é um hino individual de adoração. Davi tem em mente os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Mas Deus cumpriu um feito ainda maior. Ele enviou o Senhor Jesus, seu Filho, o único mediador entre Deus e o homem. Este, para Davi, era promessa. Para nós, é real. Para conhecer o Pai, é imprescindível nós conhecermos a Jesus, o Filho. É preciso recebê-lo. E aqueles que já receberam, e quero crer que todos, então é preciso ter uma caminhada de santidade. É preciso ter uma caminhada conduzida pelo poder do Espírito Santo, guiado por aquilo que está aqui na palavra. E quanto mais nós conhecemos do Senhor, compreendemos aquilo que Ele fez em nosso favor, sem nada merecermos, mas nós passaremos a confiar nele, não por mérito nosso, mas por causa da sua graça manifesta em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e o homem. De fato, meus queridos, a pergunta é: você confia em Deus? Que a sua resposta seja: confio em Deus, sim, porque eu conheço. E conhecer Deus é algo inesgotável. Então precisa ser buscado todos os dias, em todo o tempo. E então você poderá dizer, nós poderemos dizer: Senhor, louvar-te-ei, cantarei, alegrar-me-ei e cantarei o teu santo nome. Meus irmãos, hoje de manhã, por ocasião da escola bíblica, eu vi algo extraordinário. Quando a irmã pediu para que, se tinha alguma das crianças que gostaria de orar, veio um menino e ele orou. Até parece que ele tinha plena consciência do Salmo 9. Porque a oração daquele menino foi: Senhor, me abençoe, abençoe a minha família, abençoe os meus amigos e os que estão fora da igreja. Os irmãos que estavam aqui sabem o que eu estou falando. Na hora eu vi que aquela oração, ela demonstra a confiança plena daquela criança em Deus, naquilo que é a porção que já foi revelada a ele, que ele conhece de Deus.
seja esta: o nosso hino de louvor, quando nós nos referimos a Deus com expressão máxima de confiança, por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, e por aqueles que estão fora. Porque Davi, no Salmo, ele faz isso, pelos ímpios. Ele clama por eles também. Meu amado e minha amada, mas caso a sua resposta seja que você não conhece o Senhor, a mensagem para você é que a palavra do Senhor Jesus, que a todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque Ele é o único, é o mediador entre Deus e o homem. Não tem como você conhecer a Deus se não for por meio do Senhor Jesus. Em Romanos 9, 10, 9, Paulo traz esta verdade expressa em João 1,12, que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E então, todos poderemos trazer uma confissão como dita, ou semelhante aqui, a de Jó, no capítulo 42, versos 2 e 5. Bem sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Davi compreendeu isso. E nós podemos compreender quando nós conhecemos a palavra do Senhor. Mas o verso 5, eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Conhecer a Deus é relacionar-se com Ele. É muito mais do que informação. É falar com Ele, é ouvi-lo, é andar com Ele. E isso só é possível mediante Cristo Jesus. Quero convidar você a fechar os teus olhos, que você possa orar nesse momento, e eu quero orar por todos nós. Que a sua oração seja dando graças e louvando a Deus pelos seus feitos em seu favor. E como Davi, você possa colocar diante de Deus e dizer: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Senhor Deus e Pai, quão maravilhoso é conhecermos ao Senhor por meio da Tua palavra. E é o Espírito Santo do Senhor que habita em todo aquele que já recebeu o Senhor Jesus, que tenha compreensão plena de tudo aquilo que o Senhor já fez em favor do Teu povo. E quanto o Senhor é o nosso alto refúgio. Pai, mas também importa a nós que nós possamos confiar e clamar pela Tua justiça, que é justa em Cristo, e que nós possamos viver por ela todos os dias da nossa vida, cantando um hino de louvor pela Tua justiça, cantando ao Senhor um hino de louvor e colocando diante do Senhor em oração, porque o Senhor é justo juiz, mas o Senhor nos fez Teus filhos. Amado Pai, se há alguém entre nós que ainda não compreendeu, que seja a ocasião oportuna, ó Pai, para o louvor da Sua glória, que o Espírito Santo do Senhor dá-lhe a conhecer do pecado, do juízo e da justiça em Cristo Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.